Olá pessoal, começando mais um episódio do Café em Crise. Eu sou a Elo e dessa vez nós vamos falar sobre as principais notícias que aconteceram no mês de junho, tanto aqui no Brasil como no mundo. Vocês já devem saber que geralmente o primeiro episódio de cada mês é a respeito das notícias que movimentaram o mercado e que ainda podem repercutir ao longo dos próximos meses. Então, começando, o mês de junho aqui no Brasil, ele foi marcado por diversas notícias políticas, econômicas e principalmente chegada das vacinas, tanto da Pfizer quanto da Janssen, além de alguns fatos aí da CPI da Covid que a gente vai falar com mais detalhes em um próximo episódio. Já ao redor do mundo, o que movimentou muitos mercados foram as questões de políticas monetárias. Caso vocês queiram entender um pouquinho mais essa questão aí de juros, inflação e etc., é só ouvir o episódio da taxa Selic aqui do Café em Crise, porque eu falo um pouquinho a respeito disso. E foi o que aconteceu no mercado exterior. As economias, elas ficaram muito preocupadas com essas questões de inflação, possível aumento de juros, além também da propagação da variante Delta da Covid. Então, aqui no Brasil, dentro do cenário político, nós tivemos a divulgação da proposta da reforma tributária lá pertinho do final do mês. Ela ainda deve passar por algumas modificações até ser aprovada, porque o mercado não repercutiu muito bem ao que foi informado. Eu também pretendo trazer um episódio especial sobre isso, eu só estou esperando realmente resolver melhor as definições a respeito dessa proposta, porque muita coisa, embora divulgada, pode ser que tenha alguma alteração aqui no curto prazo. Na CPI da Covid, nós tivemos algumas informações aí de que o Bolsonaro pode ter cometido um crime de prevaricação, além das irregularidades na compra da vacina Covaxin, assim como também a solicitação de $1 por dose de vacinas a serem compradas que foram denunciadas. Também tivemos a aprovação da MP da Eletrobras, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e que segue agora para a sanção presidencial. Enquanto isso, Ricardo Salles, o ex-ministro aí do Meio Ambiente, ele pediu demissão do cargo após as notícias de ele ser investigado por contrabando de madeiras e crimes de corrupção. Já no cenário econômico aqui do Brasil, a inflação ela continua preocupando não só os investidores, mas também o mercado, principalmente por alguns fatores, né? O primeiro deles seria a questão do auxílio emergencial, que pode ser prorrogado até próximo do final do ano. Então, embora essa seja uma boa notícia, pois ajuda uma grande parte da população, isso de certa forma acaba influenciando no aumento da inflação. Outro ponto que temos aí de destaque é a possível alteração do valor da parcela do Bolsa Família em dezembro deste ano. Também é uma boa notícia, porém é um outro ponto que pode acontecer de acabar influenciando no aumento da inflação. Isso ficaria para dezembro, primeiro quando o auxílio emergencial já teria terminado e segundo que essas alterações de Bolsa Família não podem ser feitas no ano que vem por ser um ano de eleições. E por último, mas não menos importante, temos as questões aí da crise hidrelétrica que a gente vem acompanhando. Recentemente tivemos a divulgação que a atual bandeira vermelha 2 que a gente ela vai ter um aumento de 52% na alíquota de a cada 100 kWh, ou seja, hoje a taxa é de R$ 6,24 e vai passar a ser de R$ 9,49 já neste mês de julho. No cenário externo, nos Estados Unidos, a respeito de vacinação, pandemia e etc., o país segue bem adiantado com questões de vacinas, porém com muita dificuldade de sair da faixa de 50% da população adulta vacinada. Além disso, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele prometeu compartilhar 3 milhões de doses da Janssen aqui com o Brasil, um ponto bem importante que a gente já recebeu parte dessas vacinas. Já na Europa, eles vêm estudando aí algumas medidas para tentar afrouxar o distanciamento social, fazendo com que não seja necessário realizar a testagem entre os turistas já vacinados que viajarem dentro dos países europeus. Porém, com a variante Delta, essa medida acabou ficando um pouquinho para o futuro, justamente porque é uma variante que vem preocupando muito o mercado pela alta transmissibilidade dela. E também tivemos um comunicado aí da Organização Mundial da Saúde pedindo para que as pessoas totalmente vacinadas continuem a usar máscaras, uma vez que essa variante Delta aí que eu acabei de falar, ela é altamente contagiosa, ela se espalha muito rapidamente pelo mundo. E como eu disse lá no começo do
episódio, o mercado externo ficou muito preocupado aí com as questões de políticas monetárias, com os possíveis aumentos de inflação, aumento de taxa de juros para tentar conter os aumentos de inflação e etc. Além disso, nós tivemos uma reunião aí do G7, que englobam os países da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, em que eles fizeram um acordo fiscal defendendo que as empresas paguem ao menos 15% de impostos sobre os seus rendimentos. Um ponto aí importante, principalmente para os Estados Unidos, que vê essa arrecadação de impostos das empresas como meio de financiar os programas de auxílio à população que o Joe Biden vem divulgando. Nos Estados Unidos não foi diferente, o mercado ficou muito preocupado com essas questões de política monetária, inflação, juros, pleno emprego, né? A gente acompanhou muito o payroll. Um dia eu vou fazer um episódio especial do payroll para vocês entenderem o que é esse indicador que influencia bastante no mercado. E também tivemos o Banco Mundial elevando a previsão de crescimento da economia global em 2021. Antes, lá em janeiro, a gente tinha a previsão de crescimento mundial de 4%. E agora, de acordo com o último dado divulgado, ele subiu para 5,6% de crescimento da economia mundial. Bom, essas foram as principais notícias aí do mês de junho. De uma forma muito resumida, como eu venho dizendo, né, esse episódio é apenas para vocês começarem a se informar um pouquinho do que acontece no mercado fora do Brasil e que aos poucos eu vou fazendo episódios especiais de cada um desses temas para realmente vocês irem entendendo tudo, como que cada um desses fatores influenciam e como isso pode acabar impactando também a vida de vocês. Então esse foi mais um episódio bem curtinho, apenas informativo, com os principais fatores, as principais notícias que impactaram os mercados, a economia no mês de junho, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Não se esqueça então de seguir o Café em Crise nas redes sociais. Caso você esteja vendo esse vídeo aí pelo YouTube, de deixar o like, de se inscrever no canal e também de se inscrever por qualquer outra plataforma que você esteja assistindo para você sempre receber notificação quando houver novos episódios. Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos, um beijo e até mais. Tchau, tchau.